Olá, meu nome é Camila Calau, eu sou instrutora de Yoga e Meditação e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre alinhamento. Alinhamento é um tema que às vezes passa batido nas práticas de yoga e isso causa um certo constrangimento nos alunos e uma interpretação errada dos praticantes de yoga. Então eu vou falar de uma forma bem superficial e genérica só para a gente introduzir o tema. O que são alinhamentos dentro de uma prática de yoga? Quando você faz os asanas, muitas vezes os professores, instrutores de yoga, eles recomendam que você gire o pé para um lado, dobre o joelho na angulação X, esteja com o tronco em cima do quadril, a cabeça em tal posição, o pescoço. Então, esses são alinhamentos dos asanas que às vezes a gente dá nas práticas de forma genérica. Mas o que eu quero te contar nesse vídeo é que os alinhamentos não são e nem devem ser colocados de forma genérica. Cada corpo trabalha, funciona de uma forma. O seu corpo é muito diferente do corpo de um colega, do meu corpo da sua família. Então, quando você pratica yoga, você não pode considerar que todos os corpos são iguais. E essa é a interpretação errada que a gente tem quando a gente considera que os alinhamentos são iguais para todas as pessoas. Se você fala que um alinhamento de um determinado asana é o mesmo para toda uma comunidade de praticantes, então você está dizendo que todos os corpos daquela comunidade de praticantes é igual. Isso não acontece. Isso é mentira. Então, por exemplo, se você tem mais curvatura na sua lombar, na parte baixa da sua coluna, você vai ter facilidade com algumas posturas. Se você tem menos curvatura, você vai ter dificuldade em algumas posturas, num conjunto de posturas específicas. Se a posição do seu osso sacro é de uma determinada forma, ele pode te favorecer em algumas posturas, mas ele também pode te prejudicar em outras. Então é muito importante que você conheça o seu corpo, conheça o seu joelho, a rotação das suas pernas, se elas giram para dentro, se elas giram para fora, a rotação dos ombros. É importante você conhecer toda a sua estrutura, porque a partir desse conhecimento você vai entender se aqueles comandos que o professor te dá, eles servem para você ou não. Então essa questão de alinhamento é muito séria dentro do yoga. Além disso, tem uma questão de comparar os asanas a partir de uma postura inicial e final. Fica parecendo que existe uma postura final no yoga a partir desses alinhamentos. Isso também é mentira. Apesar da gente ver professores, instrutores postando fotos, que levam as mãos ou a cabeça lá nos pés, ou fazem retroflexões incríveis, que a coluna toda se dobra para trás. Apesar da gente ver essas fotos, a gente tem isso como comparativo, não significa que o nosso corpo vai chegar até lá. Justamente pelo que eu disse antes, o seu corpo tem uma estrutura única. Então pode ser que o seu corpo nunca vai chegar em uma determinada postura tida como ideal. Não existe postura ideal. Então a minha sugestão a partir de hoje, na sua prática, é que você pare de se comparar com os colegas, com o seu instrutor e com pessoas, celebridades que você olha no Instagram, que você tem essas imagens. Pare de se comparar, porque cada vez que você vai abrir o seu tapetinho e começar a sua prática de yoga, você vai ter em mente aquelas imagens. E se você não alcança aquelas imagens, você vai se frustrar, vai gerar um sentimento de tristeza e de inferioridade na sua prática. E yoga não tem nada a ver com isso. Yoga, antes de tudo, é moksha, é liberdade. Então você não pode criar sentimentos e pensamentos que vão te aprisionar num padrão de corpo, num padrão de asana, num padrão de uma prática de yoga, Então, yoga não deve ter um padrão, não deve ter um ideal. Quanto mais você ficar preso nisso, mais sofrimento você vai criar. Então, a minha dica para a sua prática é que você se lembre que existem 3 tipos de realidades que você tem que lidar. Os asanas que você consegue fazer hoje, então o que você está fazendo nesse momento, os asanas que você vai conseguir fazer no futuro, então provavelmente você sim, com a prática, disciplina, você pode alcançar outros tipos de asanas
e os asanas que você nunca vai fazer. Foque em lembrar disso sempre. Vão ter asanas que você nunca vai conseguir fazer. E não é culpa sua, não é porque você tem um bloqueio emocional ou porque você tem algum problema de falta de disciplina. Se você é um aluno disciplinado, se você faz as suas práticas, se você estuda, se você cuida do seu corpo, não tem como você exigir que você chegue numa postura final, sendo que o seu corpo internamente não tem recursos para que você alcance essa postura, entende? Então é injusto com você mesmo criar esse tipo de expectativa. Lembre sempre, então, que pode ter asanas que você nunca vai conseguir fazer. E isso não significa que você não é um mau praticante de yoga, significa que você é um praticante de yoga com a sua história. Então, abrace a sua história, respeite a sua história, né? A genética do seu corpo, a cultura, a forma como você foi criado, a forma que você passou a sua infância. Respeite essa história e abra o seu tapetinho e reverencie isso, sem criar essa expectativa. Quando você abre o seu tapete, o seu corpo está super feliz. Quem não está feliz é a sua mente, que vem trazendo esse tanto de bagagem, tanto de informações que são erradas, que são confusas e confundem a sua prática, tá? Então, relaxa, abre mão dos padrões, abre mão dos ideais. Os ideais não existem no yoga. Yoga é moksha, é liberdade. Então, se liberte dos rótulos, dos padrões.